O tema que Deus colocou no meu coração nessa noite é 3 homens e um milagre. E eu quero mostrar para você a história de 3 homens, diferentes obviamente, que tiveram 3 encontros, e a Bíblia descreve que esses encontros foram completamente um diferente do outro, e a Bíblia diz que os 3 tiveram o mesmo destino, o mesmo final. Os 3 receberam um milagre. É interessante que todos nós, você querendo ou não, você necessita de um milagre. Isso é fato. Mesmo que dentro do teu coração existe a falsa sensação de que você não precisa de nada, que a tua vida está tudo bem, que está tudo certo, que os pássaros estão cantando, o sol está raiando lá fora, mas em algum momento você vai descobrir que todos nós necessitamos de milagres. Por quê? Porque milagres demonstram as nossas limitações. Na verdade, o milagre ela é a demonstração que existe algo que somente Deus pode fazer na nossa vida. E a Bíblia descreve que esses 3 homens, eles não se conheciam, eles não moravam próximos, eles não viviam no mesmo lugar, eles não andavam juntos. Era como se um vivesse numa cidade e outro em outra cidade, não se cruzavam. Porém, a Bíblia descreve que algo une eles, e o que une essa história desses 3 homens é o dia que eles encontraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, a história deles se conecta, e mais do que se conectar, elas têm exatamente o mesmo resultado. O milagre acontecera na vida deles. 3 caminhos distintos, um mesmo resultado, e um mesmo agente do milagre, um milagre recebido, e é sobre isso vir a igreja. É cada pessoa com a sua história, cada pessoa com os seus problemas, cada pessoa com a sua própria vida, mas de repente ela chega num lugar, ela encontra ali alguém chamado Jesus, e Jesus é poderoso o suficiente para mudar a história, para mudar o roteiro, para mudar o destino da vida dessa pessoa. E por mais que você, quem sabe, venha somente para agradecer a Deus, ou quem sabe a tua vida está legal, em algum momento você vai descobrir que quando você encontra Jesus, Ele faz algo que nem mesmo você pediu para Ele fazer. E aí você descobre que aquilo que Ele fez na tua vida foi tão bom, foi tão gostoso, que a tua história muda a partir dali. E aí, eu quero que você abra a tua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 até o 48, eu quero mostrar para você a história de um cego, que possivelmente em algum momento você já ouviu sobre ele, e a Bíblia fala sobre esse tal cego de Jericó. Eu não vou ser o primeiro a inventar a roda, e também não vou ser o último a usá-la, você já ouviu sobre esse homem. Possivelmente eu não vou falar nada de novo, mas num contexto geral, eu quero extrair para você a grande revelação para a tua vida, para esse tempo que nós estamos vivendo agora. E a primeira ideia você encontra aí, diz: então chegaram a Jericó, Marcos capítulo 10, 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro milagre na vida desse primeiro homem é causado por um grito de fé. Eu não sei se você, em algum momento você já entendeu que talvez as coisas não vão funcionar como você pensa que deveria funcionar. A Bíblia descreve um homem cego à beira do caminho, alguém que vivia de esmola, possivelmente maltrapilho, alguém que não era bem visto, marginalizado, acostumado com o silêncio e a rejeição por parte de todas as pessoas.
Quando eu leio esse texto da Bíblia em especial, eu não vejo que esse é o padrão de pessoas que vão receber milagres da parte de Deus. Porque quando eu olho para a minha vida e eu vejo que eu preciso de um milagre, e eu não sou, quem sabe, alguém que está cego fisicamente, eu não estou marginalizado, eu não estou à beira do caminho pedindo esmola, eu olho esse retrato dessa passagem da Bíblia em especial, você está vendo alguém completamente rejeitado, e que seria possivelmente a última opção que receberia um milagre. Por quê? Porque se você olhar para a tua vida, você fala que você precisa do milagre, você diz, eu preciso do milagre, eu é que estou aqui buscando o milagre. E quando você lê esse texto, você olha e diz, olha, talvez não seja o mais adequado para viver um toque de Jesus, um toque do Senhor na sua vida. Nós olhamos e pensamos, bom, quem sabe nós estamos aqui fazendo tudo certinho, quem sabe você paga as tuas contas em dia, quem sabe você cuida naquilo que você fala, quem sabe você trabalha, você é honesto, quem sabe você se esforça, e você acha que de fato você é merecedor do milagre. Mas quando você vê esse texto, você descobre que a coisa mais importante não é as tuas boas ações, mas é a fé exercida na pessoa correta, que gerará o milagre que você precisa. Então, quanto mais você compreender que o milagre, ele é ativado pela fé que você coloca na pessoa de Jesus, mais rápido esse milagre acontece. Quando eu lia e preparava esse tema para ministrar na tua vida, eu descobri que Jesus, ele não olha para o teu presente e para o teu histórico. Jesus não quer saber quanto tempo você está com problema, Jesus não quer saber quais são as tuas dificuldades, Jesus não quer saber o que causou o problema na tua vida, Jesus não quer saber quais são as dificuldades que você enfrenta de manhã, de tarde e de noite, Jesus não quer saber se o teu problema tem esmagado as tuas emoções. Na verdade, Jesus não queria saber o histórico desse homem. A única coisa que a Bíblia diz é que em determinado momento, ele começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, e esse grito de fé faz com que Jesus pare para atender o desejo do seu coração. Escute, eu não sei se você, de fato algum dia, externou quais são os desejos do teu coração, porque quando você chega diante de Deus, não importa o teu histórico, dizendo, Deus, eu sou bonzinho, Deus, eu vou na igreja, Deus, eu leio a Bíblia, Deus, conheço o versículo tal, Deus, eu sei cantar tal música, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. A grande pergunta que não quer calar é, quando você grita através da tua fé, dizendo, Senhor, somente Tu podes resolver o problema do meu coração, eu me meti nessa enrascada, mas eu sei que Tu podes me tirar, eu não sei em que momento a minha vida começou a desandar, mas eu sei que o Senhor pode resolver, porque não é aquilo que me trouxe até aqui, é aquilo que o Senhor pode fazer para me levar ao próximo nível. Quando eu lia esse texto da Bíblia, eu falava que a fé, em algum momento, para que o milagre aconteça, ela precisa gritar mais alto. Ela precisa gritar mais alto do que a multidão. Ela precisa gritar mais alto do que o teu histórico. Ela precisa gritar mais alto do que tudo que está acontecendo ao teu derredor. Você imagina que Jesus, entre aspas, era um popstar da época? Dificilmente Jesus andava sozinho, ele sempre estava cercado de uma grande multidão. Por isso que Jesus orava de madrugada, porque em algum momento a turma começava a se cansar, ia descansar, e era nesses momentos, nesses turnos, a Bíblia diz que Jesus tinha tempos a sós, e na maioria das vezes estava ele um discípulo, ele 2 discípulos, ele 3 discípulos. E quando Jesus chegava numa cidade, a multidão se aglomerava para ouvir, para receber, para conhecer algo que estava dentro do coração deles, a busca incansável do ser humano. Agora, esse homem, ele diz o seguinte, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que ele sabia que o milagre que ele precisava estava ali naquele momento, era aquela grande oportunidade dele. E a fé dele grita mais alto do que tudo que está acontecendo ao seu redor.
Eu não sei quantas vezes você veio até a igreja e você até pensou em algumas coisas, você até desejou algumas coisas, mas a tua fé não foi suficiente para gritar mais alto do que todas as outras coisas que estavam acontecendo ao teu derredor. Diz a Bíblia que a multidão chegou até ele e falou: cale-se, pare de gritar, ele não vai te ouvir. Você é alguém que não merece o milagre, porque exatamente esse é o conceito que nós temos. Se Jesus vai fazer um milagre, é para pessoas que são boas, para as pessoas que são isso, para pessoas que estão seguindo a Ele, para pessoas que estão caminhando com Ele, para as pessoas que largaram tudo. E você vai descobrir que a graça sempre vem antes do arrependimento, a graça vem sempre antes de você desejar andar com Ele, porque não é você que escolhe andar com Deus, é Deus que te chama para andar com Ele. Não fostes vós que me escolhestes, diz a palavra, mas eu escolhi a cada um de vós. Por isso que eu estou aqui, porque sem essa ideia fica muito difícil. A palavra de Deus diz que muitos o repreendiam, versículo 48, para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Ele gritava ainda mais alto. Deixa eu falar algo para você: há milagres que nunca chegarão na tua vida se você esperar em silêncio. Eles chegam, os milagres chegam para que você possa clamar ainda mais alto, mesmo que incomode a outros. Sabe por que muitas vezes o teu filho não entende você vindo na igreja? Porque quem sabe o teu milagre pode querer incomodar a vida dos outros, porque não entende que Jesus é a única saída que você tem, Jesus é o único escape que você tem, Ele é a única resposta para a tua vida. Quem sabe o teu marido, a tua esposa, quem sabe as pessoas da tua casa ainda não compreendem o que você faz seguindo a Jesus. Eles não compreendem quando vê você, quem sabe lá no teu quarto, dobrando o joelho e orando, e sabe, você na tua casa sozinho, chamando, clamando, com os teus olhos em lágrima. Eles não entendem o que você está fazendo, mas a grande verdade é que você está gritando gritos de fé, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, a minha vida pode ser completamente transformada. A Bíblia diz, no livro de Salmo, no capítulo 50, no versículo 15, o texto de Salmo diz o seguinte: clama a mim, no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Na minha outra versão aqui da Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, e eu o livrarei e você me glorificará. Presta atenção que a única maneira de você glorificar a Deus é se você compreender que Deus em algum momento te livrou. Em algum momento Ele fez algo na tua vida, em algum momento Ele te tocou, em algum momento Ele te ministrou, em algum momento Ele fez algo que você não podia fazer. Por que você glorifica a Deus? É porque Ele interviu em algo que eu não podia, é que Ele interviu naquilo que eu não conseguia. Por isso que o texto diz: se você me invocar, se você me invocar no dia do teu problema, eu vou te livrar e você vai me glorificar. Deus está esperando eu e você, homens e mulheres, invocá-lo para que Ele nos livre, para que nós possamos glorificar a Ele em nome de Jesus. Sabe quando você vem e diz: olha, eu estava numa pior, mas a minha fé em Jesus me trouxe aquilo que eu precisava. Louvado seja Ele, glorificado seja Ele, honras e glória seja a Ele. A fé não é sobre você, mas a fé é sobre aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Jesus pode fazer, para que o nome dEle, para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja glorificado cada dia mais e mais. A assinatura do milagre é exatamente aquilo que Deus faz. A fé é aquilo que você necessita para que você viva milagres. Então, quando você olha para esse texto, ele diz: invoca-me no dia da tua angústia. Esse era o dia da angústia desse camarada. Estou cego, estou arrebentado, à beira do caminho, eu vivo de esmola, não tenho expectativa nenhuma de receber milagre, estou recebendo doação, tudo bem, eu vivo dia após dia,
Deus, Ele está cuidando da minha vida, dia após dia, só que eu sei que Jesus está aqui, e eu sei que Ele pode mudar a minha história. Invoca-me, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que o milagre acontece. O cego não pode dizer, eu por mim mesmo eu fui sarado. Não, eu conheci um homem chamado Jesus. Todos diziam que não eram para me chamar, mas eu invoquei o nome dele e ele fez um milagre na minha vida. Quem é que te curou? Jesus me curou. Quem é que te curou? Jesus me curou. Quem é que arrumou o meu casamento? Jesus arrumou o meu casamento. Quem é que me prosperou? Jesus me prosperou. Quem é que me curou financeiramente? Quem é que me curou na minha saúde? Quem é que me curou nas minhas emoções? Quem é que me curou nas minhas angústias? Jesus. Quanto mais você clama pelo nome dele, mais ele te livra e te traz milagres, e mais você o glorifica. Aleluia. Diz o texto, Jeremias capítulo 33, versículo 3, estou aquecendo. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, clama a mim. Jeremias 33, 3, clama a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis, que vocês ainda não conhecem. O silêncio nunca incomoda o inferno, mas um grito de fé faz o céu parar em teu favor. Aleluia. Deus não responde aquilo que você está pensando, Deus responde a palavra que você declara na tua boca. Capite ou não capite? Mas eu estou pensando tantas coisas. Tudo bem, não tem problema. Deus sabe o que você está pensando, mas é necessário em alguns momentos você invocar, é necessário em algum momento você clamar. O grito de fé hoje pode mudar a tua vida. Se você tem coragem, escute, se você tem coragem para você ter um grito de fé, mediante aquela situação que você sabe que não há como você resolver por meios próprio, se você tem coragem para você clamar e gritar e invocar o nome de Jesus com fé, esse será um milagre que você vai receber no dia de amanhã. O primeiro homem, diz a Bíblia, que chegou até Jesus, ele gritou tão alto que a fé dele fez Jesus parar, e quando Jesus chega diante dele e diz, olha, o que você quer? E ele fala, olha, eu gostaria de ver. E Jesus diz, assim como você creu, assim como você quis, assim vai acontecer. E diz a Bíblia que imediatamente ele abriu os olhos e ele começou a ver. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga, às vezes, você tem que gritar alto, para que o milagre aconteça na tua vida. Diga para ela o seguinte, vão achar que tu é louco, vão mandar você parar, mas a fé vai falar mais alto. Escute, sempre a fé vai falar mais alto, sempre. Segundo homem, Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 25, ao 26, desculpa. Marcos 8, do 22 ao 26, o cego do poço de Betsaida. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Desculpa, não é o cego de Betsaida, isso não é do poço de Betsaida, é da região, da turma dessa região de Betsaida. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, e em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo nítido. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Diferentemente do primeiro cego, a Bíblia descreve esse homem que ele não veio até Jesus. A Bíblia diz que alguém trouxe ele até Jesus, e Jesus pegou ele pela mão. Imagine a cena. Jesus pega esse cego pela mão e leva ele para o lado de fora do povoado.
Jesus tira ele daquela aldeia no qual ele vivia. Alguns milagres, outras pessoas precisam trazer você até Jesus. Outros milagres, Jesus pega na tua mão e te leva você em direção a exatamente aquilo que Ele quer proporcionar na tua vida. Alguns milagres não acontecem em lugares de incredulidade. Talvez, eu não sei qual é o grande motivo, mas às vezes você não recebe o milagre aonde você deseja, porque a Bíblia diz que esse cego, ele poderia dizer, bom Jesus, tu curou o outro cego ali, estava no lugar onde é que ele estava, tinha um monte de gente, e por que que comigo tem que ser diferente? Por que que eu tenho que sair do lugar aonde eu estou? Talvez os lugares aonde você está atualmente sejam o maior motivo pelo qual você ainda não consegue viver aquilo que o Senhor projetou para a tua vida. Por quê? Porque lugares são importantes. Deus desenhou lugares antes de fazer pessoas. Na verdade, para Deus lugares em si são extremamente importantes. Todos os lugares eles carregam significados. E aí você olha para essa passagem da Bíblia, Jesus pega na mão dele e diz, olha, vamos para esse lado, porque o teu milagre não vai acontecer ali, o teu milagre vai acontecer em outro lugar. Você já imaginou? Se você chega a dar a mão para Jesus, e você diz, Jesus, eu não sei o que é melhor para a minha vida, mas se o Senhor pegar na minha mão e o Senhor me conduzir, eu sei que a direção no qual o Senhor me levar, em algum momento eu vou me deparar com o meu milagre. A maioria das pessoas não consegue entender aquilo que de fato Jesus pode fazer na vida delas. Diz a Bíblia que Jesus chega ali, depois de tirar ele da aldeia, gospe no chão, é algo não muito politicamente correto, mas Jesus gospe no chão, faz com o barro e a sua saliva, ele faz aquela mistura, coloca nos olhos daquele homem e diz o seguinte, olha, você está vendo? E a resposta dele foi, olha, estou vendo homens, mas eles estão se movendo, é como árvore, as árvores estão caminhando. Jesus toca outra vez, e então, a partir daquele momento, aquele cego, ele fica completamente curado. Isso me ensina algo, que nem todo milagre é instantâneo. Isso fala sobre o segundo tipo de cego. As pessoas que de fato precisam entender que milagres, muitas das vezes, vai necessitar de processos na tua vida. Não que Jesus não possa curar você imediatamente, trazer a resposta para você imediatamente, só que é meio difícil, né? Jesus, ajusta meu casamento. Possivelmente aqui vai começar um processo. Jesus, eu gostaria de crescer emocionalmente. Você não vai amar de uma hora para outra, você não vai perdoar de uma hora para outra, você não vai crescer e mudar o teu nível de emoções de uma hora para outra, vai precisar de algo chamado processo. E aí é que está, muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas pensam, Jesus está demorando para fazer um milagre na minha vida. Pelo contrário, Jesus pegou na tua mão e está dizendo, vem comigo, estou caminhando com você, devagarinho, eu estou te levando para que de fato você possa ir para o teu milagre. Mas olha, o maior milagre já aconteceu, eu pegar na tua mão lá onde é que você estava e começar a tirar você, porque o milagre não é simplesmente interno, muitas vezes o milagre para acontecer é ao teu derredor, as pessoas no qual você se relaciona, muitas das vezes podem ser os maiores impedimentos na tua vida, para você viver aquilo que o Senhor um dia preparou para a tua história. Mas é tão gostoso a turma aqui, mas aqui você não pode receber, mas a minha aldeia é aqui, a minha família é aqui, os meus amigos são aqui, mas aqui você não consegue viver. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão e diz, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da onde é que você está, vá para o lugar aonde eu te mostrarei. Farei de você um homem próspero, você será pai e mãe de uma grande multidão, eu te abençoarei, diz o Senhor, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção nesse microfone também, você será uma bênção. Olha o que Deus está falando para Abraão, Abraão, a condição do milagre na tua vida, porque ele era estéril, a Sara era estéril, eles não podiam ter filhos,
A condição é, você está disposto a pegar na minha mão? Ei, som. In Jesus' name. O nosso técnico já vai dar uma olhadinha. Você está disposto a pegar na minha mão? Abraão, você está disposto a sair do lugar onde você está? Você está disposto a deixar eu guiar você aonde você vai viver os melhores dias da tua vida, aonde você vai viver a melhor história da tua vida, aonde os teus sonhos vão se realizar, aonde você vai ver tudo aquilo que está prometido na palavra sobre a tua vida se cumprir? Você está disposto? Agora, a grande pergunta que não quer calar é, para você nessa noite, em algum momento você já pegou na mão de Jesus? Quem sabe você ainda não viu o milagre total, ele simplesmente está te afastando, ele está dizendo, não, vem cá, eu estou te separando, e quem sabe ele já fez o lodo, já cuspiu no chão, já fez o lodo, já passou nos teus olhos, e você diz, olha pastor, deu uma melhorada, mas ainda eu estou vendo árvores que se mexem, não está 100%, eu diria para você, calma, fica tranquilo, às vezes a cura, às vezes o milagre, às vezes aquilo que você pede, não é feito de uma hora para outra, é feito em etapas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o texto de Filipenses 1 diz, capítulo 1, versículo 6, ele diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido, que aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la. Quando eu tinha 18 anos, ele pegou na minha mão. Quando eu tinha 18 anos, agora eu tenho 40, então já faz um bom bocado. Ele pegou na minha mão, deixa eu falar algo para você, eu ainda não tenho tudo aquilo que Deus me prometeu, eu ainda tenho dificuldades, eu ainda tenho problemas, eu ainda tenho situações, mas sabe, quando eu tinha 18 anos ele pegou na minha mão e ele começou a caminhar comigo, e ele começou a me afastar dos lugares e de pessoas que eu não deveria estar, e sabe, desde que ele pegou na minha mão ele começou a fazer milagres, e o milagre vai vindo, e o milagre vai vindo, e ele toca em mim, e vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando, e eu sei que até o dia que Cristo voltar, um milagre na minha vida estará completamente feito. Deus não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, diz a palavra. Olha o que diz o texto em Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Primeiro tira, depois pega na mão, depois dá uma ajudadinha aqui. Olha, eu ficaria feliz se só tivesse pegado na mão de Jesus. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele pela segunda vez é tocado e os olhos deles, a visão dele volta 100%. O processo é um milagre em construção. Você consegue captar isso? O que é que você está vivendo? Pastor, estou vivendo um processo. É um milagre em construção. É um milagre sendo construído. Lembra do povo? 430 anos escravos. Eles saem do Egito, eles estão rumo à terra prometida. Mas eles não saíram do nada e já entraram na terra prometida. Meu amigo, 40 anos. 40 anos, mar se abriu, anjo na frente, anjo atrás, coluna de nuvem, coluna de fogo, maná, água, sapato que não desgastava, roupa que não encolhia, e sabe, tudo, vivendo tudo. Sabe o que é? Vivendo o processo. Sabe por quê? Porque o processo é um milagre em construção. A verdade que pode mudar completamente a tua vida é, um toque de Deus pode mudar a tua vida, mas um segundo toque pode mudar a tua visão. Sabe por quê? Porque é isso que você precisa entender. Será que Deus não está construindo milagre na tua vida? Será que Deus não está executando milagre na tua vida aí? Será que Ele não está no meio do empreendimento aí, 10, 20, 30, 40, 90%, 99,9%, será que Ele não está construindo milagre na tua vida? 3 homens e um milagre. No primeiro, o grito de fé,
Se você quer ver, então veja. No segundo existe todo o negócio. Será que Jesus errou no primeiro? Na primeira cuspida, será que ele errou em ter pegado na mão do cego, guiado ele? Será que ele errou? Não, é porque existem milagres que necessitam construção. O processo do milagre está acontecendo talvez na tua vida. A primeira vez que você entrou aqui, quem sabe Deus já falou algo em teu coração. A segunda vez, algo no teu coração. A terceira vez, algo no teu coração. Quarta, algo no teu coração. Eu não sei, em algum momento a resposta pode vir na tua vida, simples assim. Não sou eu sei que o primeiro toque, a tua vida muda. O segundo toque, Deus muda a tua visão. Você descobre, você começa a ver o mundo de maneira diferente. No primeiro caso, você está interessado em Jesus, naquilo que você pode receber dele. No segundo caso, você está interessado em Jesus, naquilo que você pode oferecer para ele. É verdade ou não? Por isso que Jesus tinha seguidores que só queriam a bênção. E eles tinham discípulos que não estavam interessados na bênção, mas estavam interessados naquele que era o dono da bênção. Terceiro, para mim finalizar, João capítulo 9, versículo 1, daí a gente pula, vai no 6 e no 7. E esse aqui eu gosto. João 9, versículo 1, versículo depois do 6 e o 7. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. E em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Esse é o que mais me intriga, porque esse homem não pediu para ser curado. Se você ler o texto, João 9, do 1 em diante, você vai ver que em nenhum momento ele quis ser curado. Ele estava ali sentado, quietinho no canto dele, com os olhos fechados, completamente acostumado. A Bíblia diz que esse homem não gritou um grito de fé: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não fez isso. Ele não fez isso. A Bíblia diz que esse homem não foi trazido por nenhum amigo. Ninguém trouxe ele para ser curado, como foi o cego anterior, que os amigos trouxeram até Jesus. Jesus pegou na mão e o levou. Esse homem, ele não foi trazido por ninguém. A Bíblia diz que ele simplesmente estava ali, cego desde nascença. Agora, a Bíblia diz que Jesus gospe no chão, faz o lodo e passa nos olhos dele. E Jesus dá uma ordem para ele, dizendo: olha, vá se lavar no tanque de Siloé. Aqui você aprende algo que também é fundamental na tua vida. Diz a Bíblia que ele simplesmente obedeceu. Esse homem era cego, não mudo, tá? Ele era só cego. Ele simplesmente se levanta, ele não questiona, ele não argumenta, ele não pede explicações, ele não fala nada. A Bíblia diz que simplesmente ele se levanta, ele chega no poço, ele se lava, e a Bíblia diz que ele imediatamente voltou a ver. Alguns milagres vão acontecer porque você vai clamar bem alto, e a tua fé vai te levar a você receber aquilo que você deseja. Outros milagres você vai estar passando por processos, e Jesus vai estar pegando na tua mão. Porém, outros milagres só vão acontecer se você receber instruções e você obedecê-las, sem questioná-las. Escute. Senhor, não posso simplesmente fazer assim e me limpar. Senhor, não dá para mim me limpar na minha roupa. Nada. É simplesmente se levantar e fazer exatamente aquilo que você foi mandado fazer. A Bíblia não diz que ele conhecia Jesus.
A Bíblia não fala que ele tinha fé em Jesus, a Bíblia não fala que ele estava desesperado por ser curado, mas a Bíblia fala que esse homem era obediente, ponto. Verdade ou não? A obediência fará com que você viva milagres que você nem mesmo pediu, que você nem quer, que você nem sabe que precisa, que você nem sabe que Ele pode fazer na tua vida. Escute o que eu estou te falando, eu estou te passando um segredo que tem permeado a minha vida durante anos. Eu não entendo, mas eu obedeço. Eu não compreendo, eu não sei, eu nem quero, eu não sei por qual motivo eu estou fazendo isso, mas olha, em algum momento, se eu obedecer, um milagre, algo que estava lá escondido no meu coração. O mais doido de tudo isso é que ele é o único cego de nascença. Ele nunca tinha visto a luz. Quer dizer, eu já estou tão acostumado com os pepinos da minha vida, nem peço mais para Deus nada, sabe? Eu já estou tão acostumado com os perrengues da minha vida, que eu nem me estresso em pedir para Deus mais nada. Sabe por quê? Porque eu nunca vivi feliz, porque eu nunca vivi algo bom, eu nunca vivi a alegria, eu nunca vivi prazer, eu nunca vivi em abundância, eu nunca vivi em fartura, eu nunca vivi felicidade, eu nunca vivi em absolutamente, então não peço nada. Não tem problema se você não pede nada. Essa noite Jesus está aqui para dizer, olha, se você decide obedecer aquilo que você não pediu, aquilo que você não desejou, aquilo que você nunca quis, aquilo que quem sabe você nunca viveu a tua vida inteira, vai acontecer se você decidir obedecer nessa noite. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas 5:5 diz o seguinte: Mestre, Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes ao mar. A maior pesca de Pedro, não foi ele que pediu, não foi ele que falou, Senhor, necessito, não tem nada disso. A maior pesca de Pedro aconteceu porque ele obedeceu. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem fé, mas tem dificuldade em obedecer. Tem muita gente que tem fé, eu tenho fé, mas tem dificuldade em obedecer. Pedro disse, mestre, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. A maior pesca da vida de Pedro aconteceu, mediante a sua obediência. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 e 14. 1 Reis 17, 13 e 14 diz, Elias porém disse, não tenha medo, 3 anos e meio de seca, a mulher está prestes a fazer o bolo para ela e para o filho dela e morrer, que é o que o texto diz. Vou fazer esse pãozinho, vou comer e vamos morrer, porque não temos mais nada. Diz o texto, não tenha medo, vá para casa, faça aquilo que eu te disse. Primeiro, porém faça um pequeno pão com o que você tem e traga-me para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Versículo 14, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha do cântaro não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe o que aconteceu? O milagre que ela tanto queria, aconteceu justamente da maneira com que ela foi e decidiu a obedecer. Sempre haverá fartura, sempre haverá provisão para aqueles que decidem obedecer. Ela não pediu milagre, não pediu nada. Deixa eu dizer algo para você, o que parece loucura para a tua vida, o que parece loucura para você, naquilo que muitas vezes Deus fala ao teu coração, na verdade é a única maneira que Deus tem para disfarçar o milagre que Ele pode trazer na tua vida, que quem sabe você nem está pedindo. A tua expectativa é comer pão e morrer, e Deus está dizendo, eu vou te prover até o dia que volte a chover, eu vou prover na tua vida até o dia tal, vou prover na tua vida até o dia tal, vou prover na tua vida até o dia tal.
A instrução que você obedece, ela determina o milagre que você irá experimentar. Aleluia! Atrás de uma palavra, atrás de uma atitude de obediência, sempre está um milagre esperando você. Você sabia disso ou não? Eu estou dizendo que você não precisa nem ter fé. Eu estou dizendo que se você obedece, o milagre vem na tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a fé, você duvida, o pensamento vem, a angústia vem, meu Deus, o temor vem, o histórico vem, você olha, mas é difícil tal, é complicado, mas se você obedece, é você obedecer. Diz a Bíblia que aquele homem chega no poço, ele lava os seus olhos, eu nem sei o que eu estou falando aqui, me mandaram eu vim aqui, estou com barro e meleca aqui nos meus olhos, eu vou ter que me lavar aqui, e diz a Bíblia que quando ele começou a se lavar, os olhos dele começaram a se abrir, e ele começou a ver e a enxergar normalmente. Deus nunca vai precisar de lógica, mas talvez Ele precise da nossa obediência. 3 homens e um destino, 3 homens e um único milagre: voltar a ver. Quando você olha para essa passagem da Bíblia, você vai ver o seguinte: Bartimeu recebeu pelo grito, o cego de Betsaida recebeu pelo processo, o cego de nascença recebeu pela obediência. O primeiro veio trazido por alguém até Jesus, o segundo, Jesus pegou pela mão e o levou para fora. O terceiro teve que ir sozinho até o tanque obedecendo. O primeiro quis ser curado, o segundo, alguém quis que ele fosse curado, por isso que trouxeram e pediram para Jesus curar. O terceiro não pediu nada, simplesmente recebeu o toque de Jesus. Diferentes métodos, o mesmo Jesus, o mesmo resultado. Eu não sei por qual motivo você está aqui nessa noite. Eu sei que Ele não vai, quem sabe, cuspir no chão, não é você sair gritando bem alto. Eu não sei qual é o método, qual é o modelo, eu não sei como é que você vai fazer, se é clamando por fé, eu não sei se é alguém te trouxe aqui meio obrigado e você está aqui e fala, meu Deus do céu, eu nem queria ser curado, mas Jesus está aqui, eu nem queria milagre, mas você está aqui. Eu não sei, talvez, se você veio aqui e não tem necessidade nenhuma, mas o certo é que todos eles tiveram a vida transformada. Jesus nunca vai repetir fórmula, é sempre métodos diferentes, maneiras diferentes, Ele não repete processos, Ele não usa a mesma estratégia, Ele não segue o mesmo padrão. Sabe por quê? Porque nunca é sobre o método, mas sempre é sobre o Mestre, sempre é sobre Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu não sei se essa palavra, mais do que entrar nos teus ouvidos, ela entrou no teu coração. Eu não sei se você é alguém que está clamando com fé dentro do teu coração. Você está aí gritando, dizendo, eu preciso, eu preciso. Quem sabe Jesus já fez algo na tua vida, Ele pegou na tua mão, Ele está no processo de tocar novamente em você, para que você esteja plenamente vivendo aquilo que é a plenitude. Ou talvez nessa noite você só precisa obedecer algo que Ele já falou ao teu coração, ou que Ele vai falar ao teu coração. Talvez a instrução que você vai receber, ou que você recebeu, é a chave que vai destravar o milagre na tua vida. Não é para você confiar no método. Eu não estou aqui falando do método, eu estou mostrando que existe 3 pessoas, 3 métodos diferentes, o mesmo resultado, o mesmo Jesus. Nós estamos em muito mais do que 3 pessoas aqui, obviamente.
Ele pode agir com uma pessoa de uma maneira, com outro de outra, com outro de outra, nunca será a mesma coisa. Mas o certo é que Ele pode fazer algo por você. Ele é o único capaz de fazer algo em você. O resultado pode ser o mesmo, mas talvez o caminho seja diferente. Se você pode, coloca a mão no teu coração. E eu queria pedir para você que hoje necessita de algo realmente de Deus. Algo que de fato toca o teu coração. Que você gostaria que a tua fé gritasse mais alto. Ou você gostaria de que Jesus te pegasse pela mão. Ou de simplesmente você receber uma instrução dEle. Você saísse do teu lugar e você desse um passo aqui à frente. Eu creio que tanto um quanto o outro ou o outro, eles tiveram que sair do seu lugar. Um chegou até Jesus, o outro Jesus pegou pela mão, o outro foi até o poço. Quando você se movimenta, você está dizendo: sim, quero, sim, necessito, sim, preciso, sim, anseio. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu quero aquilo que só Jesus pode fazer. Se você deseja isso, sai do teu lugar e dê um passo aqui à frente. Essa é uma palavra para a tua vida, para aquilo que você está vivendo exatamente no dia de hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Eu sei que o Senhor é poderoso, Pai, para mudar o destino da nossa vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para curar, Pai, enfermidades emocionais, Pai, enfermidades intelectuais, Pai, ajustar nossos pensamentos, emoções, ajustar, Pai querido Deus, quem sabe a depressão, a ansiedade. Espírito Santo, eu quero orar pela vida de cada homem, de cada mulher que está aqui, porque o Senhor é aquele, Pai, que ouve a um clamor de fé, um grito de fé, Pai, mais